Olá, meu nome é Vitor Peixoto e hoje eu vou falar de polêmica. Hoje eu vou dizer por que o vendedor de automação comercial, por que nós dizemos que o vendedor de automação comercial usa da sorte para vender. E o motivo é muito simples. Muitas das vezes o vendedor, seja ele de uma revenda, seja ele de uma software house, seja ele de qual for a empresa que ele trabalha, ele não tem um processo estruturado para fazer a venda. Ele simplesmente recebe uma demanda, essa demanda pode vir de indicação de um escritório de contabilidade, indicação do teu parceiro de software, indicação de um vendedor de outro tipo de produto, enfim, ele recebe essa demanda. A primeira coisa que ele faz é ligar para o cliente, entender o que o cliente está precisando ali. Muitas vezes ele já quer visitar o cliente, perguntar, ir lá no cara, entender, falar com ele e tal, e aí ele começa a tomar más decisões. O cliente sinaliza de repente que olha o preço, hein? Toma cuidado aí com o preço, porque se for muito caro eu não vou comprar. Pronto, já é suficiente para ele tentar enxugar a solução o mínimo possível para vender aquilo que o cliente vai comprar sem fazer muita pressão. Ou de repente o cliente fala assim, já estou conversando com a concorrência. Pronto, aí o cara já se derrota. Caramba, putz, mas a concorrência, o cara é barato, a gente é muito caro, a minha empresa é muito cara. Então, o vendedor de automação comercial médio, normalmente, não está muito acostumado a entender o seguinte: nem sempre aquilo que o cliente está falando é o que vai levar o cliente a tomar decisão, e muitas das vezes o cliente está perdido e o cliente está conduzindo o processo dele de compra de sistema da mesma forma que ele compra um item para repor na loja: arroz, feijão, óleo, se for um supermercadista, ou uma roupa. Como é que é a tendência desse cliente na hora dele comprar esse tipo de coisa? É tentar pagar o mais barato possível, porque ele quer ter o maior lucro possível. Quando ele vai comprar tecnologia, quando ele vai comprar automação, se ele não está acostumado a fazer isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai tentar imprimir o mesmo ritmo de compra. Mas isso não significa que a gente tem que aceitar. Não existe cliente bom ou ruim. O que existe é um processo de vendas mal feito. Então, quando a gente usa a palavra sorte, a gente está querendo dizer o seguinte: é o cliente que não está acostumado a comprar tecnologia, comprando de um vendedor que não está acostumado a vender tecnologia como se deve vender, e aí, na sorte, nascem negócios. O cliente, em determinado momento, vira e fala assim: beleza, eu vou comprar. E aí o vendedor acha que fez o trabalho dele correto. Ele não está olhando o quanto da margem ele sacrificou, ele não está olhando o quanto do resultado foi sacrificado, talvez ele não esteja nem preocupado com as promessas que ele fez, que ele não vai poder cumprir. E nós postamos na semana passada um vídeo que fala muito sobre isso: promessas que você faz para o cliente que depois você não dá conta de cumprir. E aí nessa, está o vendedor achando que fez o trabalho dele corretamente, está o cliente achando que fez o melhor negócio do mundo, e o fato que vai acontecer é que nenhum nem outro vão ter as suas expectativas atingidas. O vendedor vai acabar recebendo uma comissão pequenininha, ou vai acabar sendo criticado dentro da empresa por ter feito uma venda torta, mal feita ou com baixo resultado. Vai olhar para aquela crítica que ele está recebendo e vai falar assim: poxa, mas é porque esse cara não está na rua, ele não está vendo que eu estou sofrendo na rua, ele não está vendo como a concorrência está difícil, ele não está vendo como os clientes hoje em dia fazem as compras. E aí nessa fica todo mundo insatisfeito. Então o que eu tenho a dizer para você, vendedor, que hoje está usando a sorte para vender? É sua responsabilidade conduzir o cliente num processo de compra. Não é o cliente que tem que tomar consciência das coisas, é você que precisa implantar no cliente a consciência do que ele está comprando. É a mesma coisa que você chegar numa revenda de automação comercial e na hora que você vê o showroom do cara, os equipamentos estão todos desligados. De que adianta ter showroom? Como é que você vai mostrar para o cliente como é que aquele produto funciona? Você quer mesmo que o cliente imagine isso? Tudo bem, vamos inverter a roda então. Vai você comprar um carro, e aí ao invés de ter um carro ligado lá, o vendedor vira para você e fala: cara, sabe o que é? Você não vai poder fazer o test drive. Esse carro está sem bateria. Ou putz, acabou o combustível do carro, eu não vou ter como te levar para dirigir. Você vai comprar o carro? Ah, Vitor, mas a ordem de investimento é completamente diferente. Será? Um carro de 50 mil reais versus a automação de uma loja de 8 PDVs. Basicamente o mesmo investimento, com um detalhe: você compra o carro e acabou. Você vai pagar depois revisão, vai pagar seguro, coisas assim. O cliente vai ter que pagar um contrato para você.
Então você está querendo que ele imagine uma série de coisas, de uma coisa que talvez ele nunca tenha comprado na vida dele, só baseado no seu gogó? Não vai funcionar. Então como é que você faz para deixar a sorte de lado e começar a vender automação do jeito que você precisa vender, principalmente para evitar depois que o cliente fique ligando no seu telefone? E olha só, eu sei que quando o cliente te liga à tarde, você dá um jeito de fingir que o celular estava longe de você. Quando o cliente te liga de manhã, no sábado, no domingo, você já sabe que é problema. Eu sei que você não atende o telefone. E detalhe, eu sei que você vai dormir no domingo com frio na barriga, porque você sabe que na segunda-feira de manhã, aquela ligação você vai ter que tratar, aquele problema você vai ter que resolver. E você está postergando, você está enrolando. Então você quer parar de sentir esse tipo de coisa? Eu vou te dar a dica. Como é que você vai fazer isso? Ponto número 1, você precisa se preparar. Você não pode simplesmente ir até o cliente sem preparo nenhum, sem saber o que o cliente quer. Eu acabei, um pouquinho antes de estar gravando esse vídeo, eu estava conversando com um parceiro que me chamou para uma apresentação na quinta-feira. Cara, o parceiro não sabe nada do que vai ser apresentado lá, da solução. Ele não tem ideia de timing, ele não tem cronograma, ele não tem ideia de como apresentar. Eu falei, cara, mas peraí, você está querendo que eu faça um milagre. Você não quer que a gente venda software. Você está contando com a sorte, com um milagre. E não pensam vocês que a solução de R$100, R$50, nada contra, mas é um projeto com potencial de investimento de R$30 mil mensais por parte do cliente. E olha o jeito que o parceiro está lá na ponta fazendo. Não sabe nem por onde começar a organizar a apresentação. Eu falei, vem cá, a gente precisa organizar isso. Quais são os módulos que o cliente quer ver? Isso. Ah, certo. Qual é a expectativa que o cliente tem de ver? O que ele quer ver em termos de recurso? Aonde dói o calo? Não, é porque a concorrência mostrou tal coisa. A gente vai se balizar na concorrência? Ou a gente vai mostrar o que tem de força na nossa aplicação? A gente não pode ser indiferente à concorrência. A concorrência ela é relevante. Mas o que a gente tem de força para mostrar? O que a gente tem de força? A gente fala que a concorrência é uma porcaria e depois, na hora de se organizar, a gente se baliza por eles, a gente se desespera antes de apresentar. Então a primeira coisa é o preparo. Qual é o segmento do cliente? Você conhece sobre esse segmento? Sei lá, o cliente tem uma loja de brinquedos. O que você sabe sobre uma loja de brinquedos? Onde você imagina que dói a gestão desse cara? Onde você imagina que está o problema dele? E aí, o que você vai fazer? Você vai chegar alguns minutos antes da visita, caso você vá visitar pessoalmente. Você vai conversar com o funcionário, você vai dar uma olhada na loja, você vai ver o que está acontecendo. A loja dá pistas, os funcionários dão pistas, a organização da mercadoria na loja dá pista. Só por aí você já consegue saber o que está acontecendo e tudo isso você vai usar de armas depois para poder conversar com o cliente e orientá-lo a fazer a melhor decisão. Muito bem, digamos que essa apresentação não vai ser presencial, vai ser em vídeo. Você preparou um roteiro de perguntas que você vai fazer para o cliente? Ou você vai contar com a sorte na hora, vai descer uma luz, vai iluminar a sua cabeça e todas as ideias que você precisa vão aparecer para que você consiga fazer a reunião. Então você está preparado para fazer as perguntas básicas, que é, você já tem sistema? De quem é? Quanto tempo você é cliente dessa empresa? Aonde está doendo? Qual que é o problema? Por que você está se motivando a buscar uma alternativa no mercado? Estão deixando a desejar alguma coisa? Algum arquivo que estão deixando de entregar? É a parte fiscal do sistema? Os dados que você não confia? Aonde está doendo? Escuta o cliente. Deixa o cliente falar. Deixa o cliente te mostrar, te dar pistas do que está acontecendo. E depois você organiza a sua argumentação. E nessa de organizar a sua argumentação, você já se prepara, inclusive, para onde você tem ponto fraco. De repente, a dor do cliente é no módulo que teu sistema não é bom. Ou a dor do cliente é um recurso que o equipamento que você vende não resolve tão bem. Mas talvez o resolver tão bem, na tua cabeça você acha que não resolve tão bem, mas talvez o que já faz é mais do que suficiente para agradar o cliente. Então você escuta o cliente e se organiza. Eu vou dizer para vocês, vou contar para vocês um caso que aconteceu também essa semana. A gente está conversando com um cliente que tem interesse
num produto que tenha DRE e que tenha fluxo de caixa. O produto em questão, que eu estou ajudando aí na comercialização, não tem nem DRE, nem fluxo de caixa da forma como o mercado conhece. Ele faz de uma outra forma, uma forma mais simples, mas que leva a um resultado muitas vezes até melhor. Eu não vou virar para o cliente e falar eu não tenho. Eu virei para o cliente e disse o seguinte: olha, nós temos formas de te entregar essa informação de maneira não tão ortodoxa, então você não vai enxergar DRE, você não vai enxergar fluxo de caixa, mas a forma como eu te entrego a informação, ela é tão ou mais importante do que a forma como você vê isso no sistema. Eu te dou o dado de um jeito mais preciso, porque a tua empresa é uma empresa de varejo, você não é uma indústria. Você precisa de um dado mais simples na tua mão para trabalhar. E isso eu consigo te dar. Mas vamos fazer o seguinte, eu preciso que você veja. Nesse caso especial, eu quero que você veja, eu quero que você tenha certeza do que você está contratando. Então você conduz o cliente. E aí o cliente, óbvio, já quis a data na hora para poder ver essa apresentação, para poder conversar com a gente. Isso não tem nada a ver com sorte. Isso tem a ver com metodologia, com forma de fazer. Então você conduz o cliente, você leva o cliente a tomar uma decisão, você ajuda ele a escolher o equipamento, o software, os módulos que ele precisa comprar. Tenha em mente uma coisa, pessoal: vendedor de tecnologia, vendedor de automação, que deixa o cliente conduzir o processo de venda, está fadado a perder a venda ou está fadado a vender algo que você não tem para entregar que vai deixar o cliente satisfeito. Quem conduz o processo de venda é o vendedor. Então, quer parar de usar a sorte para vender? Toma as rédeas de qualquer negociação que você estiver participando, conduza você essa negociação, leve o cliente a tomar a melhor decisão possível para ele, e aí sim você vai ter esse cliente para todo sempre perto de você, você vai conseguir fazer novas vendas, você vai conseguir vender novos módulos, você vai entregar um projeto muito mais consistente. É sua obrigação como vendedor, consultor, orientar o cliente a tomar a melhor decisão possível. E se o cliente não tiver bolso para tomar essa decisão, que pelo menos ele compre menos do que ele tem expectativa, sabendo do que ele está fazendo. Caso contrário, você vai parecer só mais um vendedor que enrolou o varejista. Fechado? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente posta conteúdo todos os dias nas nossas redes sociais. Temos uma aula online que vai acontecer daqui a alguns dias, dia 16 de julho, onde a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto. A gente vai falar como é que você deixa de depender da sorte ou do fisco para vender. Vai ser uma aula bem bacana. O link para se inscrever nessa aula está aqui embaixo. Então você pode acessar lá o formulário de inscrição e se inscrever. E eu te espero lá no dia 16 de julho. Fechado? Muito obrigado.